Presta atenção numa coisa antes de eu começar. Se você mora numa cidade brasileira, num apartamento, numa casa de bairro, num prédio novo com garagem e ralo e muro rebocado, existe uma boa chance de que esse bicho já tenha passado a poucos metros de onde você dorme. Não no mato. Não no Pantanal. Aqui, no asfalto, atrás do vaso do banheiro, dentro da caixa de gordura, na freste entre o muro e o chão do quintal. Ele não veio de longe. Ele mudou de endereço junto com a gente, e hoje é mais provável você topar com ele numa lavanderia de São Paulo do que numa trilha na Caatinga. Eu já vi de perto o que esse bichinho amarelo faz, e por isso eu vou te dizer com calma, sem drama, o escorpião amarelo é, hoje, o animal peçonhento que mais manda gente pro pronto-socorro no Brasil. Mais que a jararaca. Mais que qualquer aranha. E o motivo disso não está na floresta. Está exatamente na forma como a gente construiu as nossas cidades. O nome científico dele é Titius cerulatus. Uns 6, 7 centímetros de corpo amarelado, patas claras, uma serrilha escura em cima da cauda que dá o apelido dele. Discreto. Do tamanho de um dedo. E é justamente esse tamanho pequeno, essa cor de parede velha, que faz dele um problema tão silencioso. Você não escuta um escorpião. Ele não faz barulho, não persegue ninguém, não sobe na sua cama para te atacar de noite por maldade. Ele só procura 3 coisas: um lugar escuro, um lugar úmido e comida. E a cidade grande, sem querer, virou o paraíso perfeito para ele. A primeira vez que eu entendi de verdade o tamanho do problema não foi no mato. Foi num quintal comum, de casa de esquina, numa noite quente. Levantei uma tábua velha que estava encostada no muro fazia meses, dessas que a gente jura que vai jogar fora e nunca joga, e embaixo dela não tinha um. Tinha vários. Adultos amarelos e filhotes miúdos, cor de palha, quase transparentes, se espalhando rápido para fugir da luz. E ali do lado, coladinha na parede da casa, tinha a janela de quarto de criança. Foi ali que me caiu a ficha de que esse bicho não é história de sertão. É história de calçada, de garagem, de área de serviço. Antes de eu te mostrar por que ele se espalhou desse jeito, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você mora em cidade e quer entender o que realmente vive perto de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu vou continuar descendo essa lista, dos bichos do quintal aos dos rios, e você vai querer estar por aqui quando eu chegar nos piores. Dito isso, vamos ao que importa. Deixa eu te explicar por que o escorpião amarelo é diferente de quase todo bicho peçonhento que eu já mostrei aqui. A maioria das espécies precisa de macho e fêmea para se reproduzir. Ele não. A fêmea do Titius cerulatus faz uma coisa chamada partenogênese. Ela gera filhote sozinha, sem precisar de macho nenhum. Uma única fêmea, sozinha, escondida numa fresta do seu muro, pode gerar dezenas de filhotinhos. E cada um daqueles filhotes já nasce venenoso, já nasce capaz de picar, e já vai procurar a próxima frestinha escura para chamar de casa. Para de pensar nisso um segundo. Isso quer dizer que não precisa de um casal. Não precisa de um ninho grande. Basta um indivíduo entrar carona numa caixa de papelão, num tijolo, num monte de entulho jogado no fundo do lote, e em pouco tempo você tem uma população inteira ali, se multiplicando sem parar, sem ninguém ver. É por isso que num terreno baldio, numa obra parada, num acúmulo de entulho encostado no muro, eles aparecem em quantidade. Não é praga que vem de fora. É uma coisa que se instala e se refaz sozinha, do zero. E aí entra a segunda parte da história, que é a comida. Sabe do que o escorpião amarelo mais gosta de comer? Barata. Aquela barata de esgoto, de bueiro, que a cidade produz aos montes. Onde tem lixo acumulado, ralo aberto, esgoto mal vedado, tem barata. E onde tem barata farta, tem escorpião feliz, bem alimentado, se reproduzindo mais rápido ainda.
A gente construiu, sem perceber, uma cadeia alimentar inteira dentro das nossas cidades. O nosso lixo alimenta a barata, e a barata alimenta o escorpião. Ele não invadiu a cidade. A gente que pôs a mesa para ele. Agora, onde ele se esconde de dia, que é a parte que te interessa de verdade. O escorpião é um bicho da noite. De dia, ele quer escuro, apertado e úmido. Então ele se enfia em ralo de banheiro e de área de serviço, atrás e embaixo de vaso sanitário, na caixa de gordura, na tampa de esgoto, entre tijolos e blocos empilhados, embaixo de pedra e de madeira encostada no chão, dentro de caixa de papelão guardada há meses, na frestinha do rodapé. E, o clássico, aquele que assusta todo mundo, dentro do sapato e do tênis deixado no chão da lavanderia ou perto da porta da rua. Tem uma coisa que eu aprendi no campo e que serve para a cidade também. O escorpião brilha no escuro sob luz ultravioleta, aquela luz negra. O corpo dele reflete a luz e ele acende, verde esbranquiçado, no meio da noite. Quem trabalha com controle desses bichos usa isso para caçar, apaga tudo, acende a luz negra, e o que era invisível de dia parece pontinho brilhante encostado no muro, no ralo, na quina da parede. Isso te diz uma coisa importante sobre o comportamento dele. De dia ele some, some de verdade, some tão bem que você jura que não tem nenhum. É de noite que ele sai para caçar, anda pelo chão, sobe pela parede. E é aí, na madrugada, quando a gente levanta descalço para ir ao banheiro, ou pega o tênis no escuro, que a maioria dos encontros ruins acontece. É por isso, e presta atenção nisso porque é um conselho que vale por todo o vídeo, que no interior e em cidade de escorpião muita gente cria o hábito de sacudir o calçado antes de calçar. Não é superstição. É que o tênis parado, escuro, quentinho por dentro, é exatamente o tipo de esconderijo que ele procura de manhã. E o pé da pessoa entra ali sem olhar. A maioria das picadas em adulto acontece assim, na mão, mexendo em entulho ou em pilha de material sem luva, e no pé, calçando o que estava no chão. Vamos falar da arma dele, porque é aqui que deixa de ser só um susto. O veneno do escorpião amarelo fica num ferrão na ponta da cauda, aquela cauda que ele curva por cima do corpo. Não é como a picada de cobra, que rasga e destrói o tecido em volta. O veneno dele é neurotóxico, ele age nos nervos. Ele faz os nervos dispararem sinais fora de hora, de forma descontrolada, e isso bagunça o corpo inteiro de uma vez. Na maioria dos adultos saudáveis, uma picada dá uma dor muito forte no local, uma dor que queima, formigamento, inchaço, às vezes suor e enjoo. É horrível, mas costuma ficar por ali e passar. O problema de verdade, é quando esse veneno cai num corpo pequeno. E é aí que eu preciso ser bem sério com você. Repara numa coisa, porque muita gente confunde. A picada do escorpião não é nada visualmente. Não tem 2 furos dramáticos, não tem aquele inchaço monstruoso de picada de cobra, não sai sangue. Muitas vezes é só um pontinho vermelho, quase invisível. O que grita não é a marca. É a dor. Uma dor desproporcional pro tamanho da marca, uma queimação que sobe pelo braço ou pela perna. E é exatamente essa diferença, marca pequena e dor enorme, que faz gente subestimar no começo e demorar a procurar ajuda com criança. A gravidade de um acidente com escorpião não se mede pelo tamanho do machucado. Se mede pelo tamanho e pela idade de quem foi picado. A criança é o grande grupo de risco do escorpião amarelo. Um corpo de criança é pequeno, e a mesma quantidade de veneno que no adulto dá dor forte, numa criança pequena se espalha muito mais rápido e pesa muito mais. Nos casos graves, e são principalmente crianças, o veneno pode acelerar o coração, mexer com a pressão, atrapalhar a respiração, encher o pulmão de líquido. Pode matar. E a parte cruel é a velocidade. Num acidente grave com criança, a pior acontece em questão de 1 a 2 horas. Não é uma coisa de esperar para ver se melhora amanhã. É correr.
E tem um agravante urbano nisso. Criança em cidade brinca no quintal, mexe em terra, levanta pedra, enfia a mão em fresta de muro, corre descalça na área de serviço, guarda brinquedo em caixa que fica meses parada num canto. Tudo isso é exatamente onde o escorpião está. Não é descuido de ninguém. É que o esconderijo dele e o mundo da criança são o mesmo lugar. Por isso a regra, quando a criança picada, é uma só: procurar atendimento na hora, sem esperar sintoma nenhum aparecer. Todo ano o Brasil registra centenas de milhares de acidentes com escorpião. É um número que só cresceu nas últimas décadas, acompanhando o crescimento das cidades, e hoje o escorpião responde pela maior parte dos acidentes com peçonhentos no país. A imensa maioria dessas pessoas fica bem. Mas as mortes que acontecem, quase todas, são de crianças. Guarda isso, porque é o motivo pelo qual eu falo desse bicho com respeito, e não como piada. E tem um detalhe da história dele que quase ninguém sabe, e que explica por que ele ganhou o Brasil. O Titio Cerulatus não estava, na origem, em todo o canto do país. Ele é de uma região do Sudeste, de Minas, de São Paulo, daquela faixa. Só que ele viajou. Carona em carga, em mudança, em material de construção, em vaso de planta, em caixa transportada de cidade em cidade. E como basta uma fêmea sozinha para fundar uma população inteira, cada carona bem-sucedida virou um novo foco. Assim ele foi subindo, descendo, se instalando em cidade atrás de cidade, muito além de onde ele começou. É um bicho que pegou carona na nossa própria pressa de construir e de transportar tudo para todo lado. E aqui está a parte que quase ninguém entende sobre esse animal: ele não é um bicho de floresta que invadiu a cidade. É quase o contrário. Ele encontrou na cidade condições melhores do que na natureza. Calor das paredes e do asfalto, que segura a temperatura à noite. Umidade dos ralos e das tubulações. Comida sem fim, por causa da barata e do lixo. Esconderijo em cada fresta de construção, em cada monte de entulho que ninguém recolhe. E, de brinde, quase nenhum predador natural, porque na cidade não tem lagarto, não tem galinha, não tem os bichos que comem escorpião no campo. A gente fez, sem querer, o habitat ideal para ele, e depois se assustou quando ele lotou esse habitat. Repara na diferença pro vídeo passado. Da última vez eu te falei da armadeira, aquela aranha que levanta as patas, que se esconde na banana, no tênis, na pilha de lenha, e que caça no chão te esperando encostar. A armadeira ainda é, no fundo, um bicho ligado a um jeito de vida mais rural, mais de mato e quintal. O escorpião amarelo é o próximo passo dessa história, é a versão totalmente urbana do perigo. Ele não precisa de floresta nenhuma. Ele mora onde você mora. O perigo não sumiu quando a gente saiu do mato e foi para a cidade. Ele só trocou de endereço, e a gente foi junto. Antes de fechar, deixa eu te dar o que de verdade importa, que é o que fazer, porque medo sem ação não serve para nada. Se acontecer uma picada, esquece tudo o que você já ouviu de simpatia. Não corta o local. Não chupa. Não amarra torniquete. Não passa borra de café, não passa fumo, nada disso. Lava o local com água e sabão, e vai pro atendimento. Se for adulto e a dor for muito forte, procura ajuda também, porque tem como controlar essa dor. E se for criança, ou idoso, ou alguém já doente, vai na hora, sem discutir, porque nesses casos existe o soro específico e ele funciona, mas ele precisa ser dado cedo. Anota ou tenha à mão o SAMU, o 192, e o número do Centro de Controle de Intoxicações da sua região. E o Butantan, que é quem produz e distribui o soro no Brasil, é o motivo de a gente ter esse recurso à disposição de graça na rede pública. Isso salva a vida todo dia, sem ninguém ver. Mas o melhor conselho não é sobre a picada. É sobre não deixar ela acontecer, e isso está mais na sua mão do que você imagina.
Não acumula entulho, tijolo, madeira e caixa encostados no muro e no chão do quintal, porque isso é o hotel deles. Mantém o lixo bem fechado, porque lixo aberto é barata, e barata é escorpião. Bota tela ou tampa nos ralos, principalmente nos do banheiro e da área de serviço, e veda as frestas de rodapé e de encanamento. Afasta a cama e o berço da parede, e não deixa lençol e coberta encostando no chão. E aquele hábito simples, sacudir sapato, tênis e roupa que ficaram no chão antes de vestir. Parece exagero, até o dia em que não é. Olha, o que de verdade importa aqui não é o pânico. O escorpião amarelo não te odeia, não te caça, não sobe na sua cama para te pegar. Ele é um bicho pequeno, cego para você, procurando um canto escuro e uma barata para comer. A precisão dele, esse veneno que age em minutos, essa capacidade de se multiplicar sozinho, é só a natureza fazendo o que a natureza faz. O perigo de verdade não está no bicho. Está no entulho que ninguém tira, no ralo destampado, no sapato calçado sem olhar, no lixo que vira comida de barata do lado da janela do quarto. É a nossa cidade que faz o escorpião. E é a nossa cidade que pode desfazer boa parte dele. Respeito, não pânico. Essa é a diferença entre um bicho que divide a cidade com você sem que você perceba, e uma corrida pro pronto-socorro no meio da noite. Guarda isso, porque na próxima vez a gente sai da cidade e desce pro maior pântano do mundo, o Pantanal, onde o perigo não se esconde num ralo, ele mora na beira da água e te espera na hora em que você menos imagina. Até lá, olho no chão, mão longe de entulho, e sapato sacudido antes de calçar.